irmãos, a paz, tudo bem? Vamos fazer aqui mais um vídeo hoje para o nosso canal aqui, Trombeta de Deus. Meus irmãos, hoje eu vou fazer o primeiro vídeo para a gente começar aí o assunto de escatologia. Como eu disse no meu primeiro vídeo de apresentação, nós vamos fazer um pano de fundo antes de a gente entrar literalmente ali na escatologia mesmo, para os irmãos entenderem melhor, né? Então o que nós vamos fazer? Eu vou começar dando os planos de fundo, falar sobre a promessa de Abraão, o plano de Deus nas nações. Depois nós vamos falar da casa de Israel, da casa de Judá, né? Das duas casas de Israel. Vamos falar das festas de Deus, né? E aí nós vamos caminhar aí depois 70 semanas, e assim nós vamos nas 7 igrejas do Apocalipse, aí nós vamos começar a entrar na escatologia mesmo, mas nós vamos fazer esse pano de fundo para os irmãos, para que os irmãos consigam entender melhor, né? Sem esse conhecimento, na verdade, é até um pouco complicado de conseguir entender. O Apocalipse ele é complicado, mas em nome de Jesus, Deus vai nos dar graça e nós vamos aqui poder estudarmos juntos. Mas como eu sempre falo, né? Eu falei no primeiro vídeo, vou falar agora. É independente se os irmãos vão estudar aqui comigo ou em qualquer outro canal, irmãos, não deixe de estudar a palavra. O material aqui do YouTube, os materiais bons, né, que são oferecidos aqui no YouTube sobre escatologia, sobre qualquer assunto bíblico, você deve usar só como apoio. Você deve estudar a palavra de Deus, tá bom? Você mesmo, você tem que ler, conectar os textos. Então faça isso, ore sempre ao Senhor, tenha relacionamento com o Senhor, que isso é o mais importante. A escatologia em si não vai te salvar, mas seu relacionamento com Deus, sua vida diária com Deus, isso sim vai ser contado, suas obras boas. E a escatologia é mais para você entender. Tem as heresias que, infelizmente, os ensinam errado, que vão te levar, às vezes, para o entendimento errado. Isso pode te prejudicar no futuro. Nós vamos estudar sobre isso também. Mas, de fato, você tem que estudar a palavra de Deus como um todo. Tá bom, meus irmãos? Não somente a escatologia, só a escatologia, só. Apesar que toda a palavra de Deus vai te levar para um prenúncio do fim, para uma profecia. Você vai ver essas conexões conforme você for estudando. Mas a palavra de Deus, ela te direciona em todas as áreas da sua vida, tá bom, irmãos? Nós vamos aqui para a tela. Eu vou usar um método diferente. Eu não tenho muito recurso, como eu já havia falado. Então eu vou mudar para a tela aqui. Eu fiz uma anotação, né, dos meus estudos. Nós vamos falar hoje sobre o plano de Deus, né, em Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Esse é o pano de fundo aí para vocês começarem a entender. Então vamos estudar sobre eles hoje. Eu fiz a anotação, vou colocar aqui na tela, eu vou deixar de aparecer, mas aí nós vamos estudando aqui, tá bom, irmãos? Eu sempre estou no carro assim, é porque eu trabalho como Uber, e aí como tá bem devagar, a galera tá paralisada aí, né, essa situação que tá acontecendo. Então eu vou aproveitando esse tempo para eu estudar a palavra, para eu orar, e aí eu gravo também o vídeo para vocês, tá bom? Então nós vamos mudar agora aqui para a tela, com o mapinha que eu coloquei aqui, para a gente poder começar a explicação, tá bom, meus irmãos? Vamos lá então. Meus irmãos, esse aí é o mapa que eu fiz para a gente poder compreender aí direitinho como que foi o plano de Deus nos filhos de Noé. Lá em Gênesis 9, 1 até o 20, conta toda a história desde quando Noé saiu da arca até quando ele planta uma vinha, bebe dela e fica bêbado, né? E fica nu dentro da sua tenda. Então, eu não vou ler, os irmãos devem conhecer, muitos de vocês já devem conhecer essa história, mas se você não conhece, pode pegar sua Bíblia e dar uma lida depois, tá bom? Então vamos lá. Então Noé tinha 3 filhos, saiu ele e seus 3 filhos e suas noras do barco, né? Da arca. Deus tinha destruído toda a geração anterior, só se salvou ele. Foi o único justo que Deus encontrou naquele mundo antigo. Então saiu com Sem, Cã e Jafé. Esses são os 3 filhos de Noé. Então o que acontece? Noé, ele fez uma vinha, né? Plantou e depois ele bebeu do vinho dessa vinha e ele ficou bêbado. Então ele está dentro da tenda dele bêbado. Cã entra lá, vê Noé nu, e ao invés de né, poder ali tampar a nudez dele, não, ele foi saber lá fora, a Sem e a Jafé. Ele foi lá fora e contou
o que estava acontecendo, né? Que Noé tinha ficado nu e tal. E Sem e Jafé tiveram uma atitude diferente. Eles entraram de costa com o manto e cobriram a nudez de seu pai. Beleza. Quando Noé ele ficou são de novo, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e aí ele proferiu, né? O que acontece? Ele foi e falou: ó, maldito seja Cã, e que ele seja servo dos servos de Sem, de seus irmãos, né? Na verdade, servo de seus irmãos. E bendito seja Sem, né? E que Jafé seja alargado e que ele habite nas tendas de Sem. Então ele proferiu essa profecia, né? Foi mais ou menos isso. Aqui é o ponto de partida de Deus, né? Através dos filhos de Noé. Então, o que acontece? Ele amaldiçoou a Cã, né? Você pode ver aqui, ó, que eu coloquei que Cã é maldito, ó. Porque ele viu a nudez, né, de Noé. Tá bem aqui. Sem, ele foi bendito, né? Foi dessa linhagem aqui que Deus escolheu o povo de Israel através de Abraão. E Jafé, né, seja largado, seja seduzido, porque ele ia habitar nas tendas de Sem. Irmãos, isso literal é meio que aconteceu. Houve essa separação aqui entre os filhos de Noé, mas depois eles se misturaram. Hoje você não consegue saber quem é descendente de Cã, quem é descendente de Sem, quem é descendente de Jafé no mundo todo. Você tem ali, sabe, que no Oriente Médio você tem ali a maioria da descendência de Ismael, que misturou com o pessoal de Cã. Mas no mundo todo você não consegue. Isso é um plano espiritual. Deus, ele elaborou aqui um plano espiritual, meus irmãos. E qual é esse plano? De Sem saiu Abraão. Vocês estão vendo aqui, ó. De Arfaxade, Selá, Éber, mais 13 e Abraão. De Abraão, Deus chamou Abraão da terra de U. O próximo estudo nosso vai ser de Abraão. Deus chamou ele lá e mandou ele para uma terra que ele ia falar ainda. Então daqui de Abraão sai a descendência, tanto de Ismael, que é os árabes, né? Ismael é fruto da falta de fé de Sara e Abraão. E depois Deus deu a Isaac, que é onde saiu o povo de Israel. Então aí nós temos essa separação aqui em Abraão. Mas eles vêm todos a linha de Sem. Cã é todo aquele povo ali, ó, Mizraim. Tem Cush e depois Mizraim, que são os filhos de Cã. Mizraim é o Egito, quando você lê na sua Bíblia aí. Então, veio toda essa terra lá, ó, de Cush, aí Canaã aqui no canto aqui, ó, aí vem Sidom, Étios, Jebuseus, Amorreus, Gigazeus, Eveus e assim vai indo. Essa galera aqui era o pessoal, a maioria deles estavam na terra de Canaã, quando o povo de Israel foi tomar ela lá, entendeu? Com Josué. Então, eles entraram na terra de Canaã. A terra de Canaã, ela foi dada por Deus para Abraão. Nós vamos estudar sobre isso. Então, se Deus deu a terra para Abraão, eles estavam lá invadindo a terra, né? Então, por isso que quando o povo de Israel chega lá, eles requerem a terra de volta. Que Abraão, legitimamente, Deus deu a terra para ele porque ele comprou essa terra. Ele foi, quando ele peregrinava nas terras, ele foi comprando as terras lá. Então, essa galera aqui de Cã se instalou por ali, naquelas regiões. E Jafé também teve a sua área, ele foi crescendo. Só que, o que acontece? Cã, ele cresceu, né? E dele saiu Nimrod. Nimrod, ele é a primeira tipologia do anticristo. Por quê? O que Deus falou para Noé quando ele saiu da arca? Para ele se multiplicar, né? Ele ser fecundo e se espalhar para encher a terra, né? Só que o que Nimrod faz? Lá ele funda Babel, né? Lá ele faz aquela torre de Babel. Lá não está o nome de Nimrod literalmente, mas você entende isso através lá da genealogia que está falando aí, fala que Nimrod ele foi poderoso caçador perante o Senhor. Lá está em Gênesis 10 e 11, tá, irmãos? Ele foi caçador e o início dele, né, o princípio dele foi Babel, que é na terra de Siná. Então ele foi, ao que dá a entender no texto, que fundou Babel. Ele que instigou o povo, em vez de se espalhar,
a se ajuntar para que eles não fossem, né, esquecidos na terra. Ou seja, eles queriam ser poderosos na terra. E isso era oposto ao que Deus tinha mandado eles fazer, que era o que? Se espalhar. Então essa foi a primeira tipologia do anticristo. E ele fundou Babel, né? Lá fez a torre, só que Deus espalhou eles. Tem revelação também nessa, quando Deus desce e espalha, porque eles falavam todos uma língua só. Tem um porquê disso, mas também um estudo futuro. Então, ele foi para onde? Quando ele foi espalhado, ele subiu lá para Assur, né? Para a Síria, e fundou Nínive. Então, ó, você viu aqui, subiu. Então ele foi lá e fundou Nínive. Aí você já começa a ver as misturas, porque o que acontece? Ele saiu aqui de Cã, ele queria ser primeiro aqui, né? Ele queria fazer o que aqui, fazendo Babel, Nimrod? Ele queria que, em vez de os descendentes de Cã ser os servos dos seus irmãos, que é Sem e Jafé, eles queriam colocar Sem e Jafé debaixo dele. Isso lembra muito o anticristo, né? Que ele quer fazer isso, colocar toda a terra, inclusive destruir o povo de Deus e colocar tudo debaixo dele. Então, Nimrod queria fazer isso, mas Deus espalhou ele e ele não conseguiu. Mas o que ele fez? Subiu lá na Síria, lá em Ashur, que é descendente de Sem, que é bendito, e fundou Nínive. Nínive, você viu que é uma capital poderosa. A Síria destruiu Israel, né? A casa de Israel, que é as 10 tribos, depois a gente vai estudar sobre isso também. E de Nínive, o profeta Naum fala que vai vir, né, da Síria, né, vai vir o que é Nínive, vai vir o homem que maquina o mal. Tá lá em Naum, também tem a profecia de Jonas contra a Nínive, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, irmãos, foi esse mais ou menos o plano aqui com o Cã. Nimrod fez essa articulação e já começou a misturar aqui, literalmente. E Jafé, aos descendentes de Jafé, olha só. Descendentes de Jafé, Gomer, Magog, isso te lembra alguma coisa? Tubal, Meseque, Togama, o Put aqui também aparece, né? Lá em Ezequiel 38, 39, Gog e Magog, aparece todas essas nações. Então você tem aqui, e para você ver, Jafé, ele vai habitar na tenda de Sem, mas por que essas nações estão envolvidas lá em Gog e Magog? Né? Então, você vê que literalmente há um plano de Deus, Deus aqui, literal e espiritual. Então, no espiritual, qual é o plano de Deus? Quem é de fato os de Sem, quem é de fato Cã, quem é de fato Jafé? Irmãos, a meu ver, Sem é o que Deus escolheu, né? No entanto que veio Abraão, é o povo que ele escolheu para ser seu povo, para glorificar ele, e ele para ser Deus esse povo. Só que esse povo teve um coração duro. Deus, ele é presciente, ele sabe das coisas. Então esse povo teve um coração duro. Então Deus falou o quê? Que Jafé ia habitar na tenda de Sem. E Jafé somos nós, os gentios, os que não era povo e agora é povo, né? E aí nós entramos aqui e habitamos junto, e somos Israel de Deus. Cã é todo aquele, independente se é descendente de Sem, de Jafé ou do próprio Cã, é todo aquele que vai contra o Senhor, é todo aquele que não segue, não obedece às leis do Senhor. E aqui, irmãos, com esse parâmetro que Deus fez, ele consegue estabelecer um juízo justo, estabelecer justiça quando ele for julgar, porque a partir dessa configuração, ele vai considerar quem é de Sem e Jafé, que são Israel de Deus, as duas casas de Israel juntas, e quem é de Cã. E com isso, Deus ele elabora todo o seu plano. Esse plano vai se seguir durante as eras do tempo. Nós vamos estudar sobre isso, tá bom, meus irmãos? E se atentem aqui, ó, para você ver, ó, que nesse contexto de Cã, tá linkado Sodoma e Gomorra, que tá lá em Gênesis 10, 19. E as nações você consegue identificar na Bíblia, olha só. Elão é o Oriente Médio, Assur é a Síria, que nós já falamos, Lud é os Líbios, Alarã é a Síria, não a Assíria, são diferentes. Você viu? A Síria, descendente de Assur, e Síria, descendente de Arã. Depois nós temos Mizraim, ó, que é o Egito. Irmãos, o Egito aqui, ó, isso é uma prova aqui que o plano de Deus é espiritual.
E no Egito tem uma profecia contra o Egito, fala também da Síria lá em Isaías 19. Só que Deus profere juízo sobre o Egito, mas depois ele chama o Egito de povo dele. Depois o Egito vai habitar junto com Israel e a Síria. Então, depois você lê para você ver, é maravilhoso isso. Isso mostra a unidade de Deus de todas as nações. Aqui ele mostra isso, porque independente se você é Sem, se você é Cã, se você é Jafé, se você é de Cã e crê em Deus, se tinha um cananita lá, um amorreu, qualquer um desses descendentes de Cã que cresce em Deus, ele vinha aqui para Sem, porque é espiritual, sabe? Deus definiu assim: você creu no Senhor, você vai ser da casa, vai ser filho de Deus. Lá em Romanos 9, irmão, Romanos 9 é o capítulo que os calvinistas gostam de deturpar, né? Mas isso não é assunto também para esse vídeo. Romanos 9 tem um resumo muito bom disso, porque o que acontece? Em Romanos 9, Paulo fala dos judeus, que eles deles vieram todo o povo de Deus, deles vieram o Cristo, né? Só que eles não eram, muitos deles não eram povo de verdade, não eram descendentes de verdade de Abraão, porque os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes pela fé e não pela carne. Ou seja, o que Paulo está querendo? Não adiantava ele ser descendente da carne de Abraão, só que tipo assim, eles não têm fé, então eles na verdade eles não são descendentes de Abraão. Entendeu? Para ser descendente de Abraão, você tem que ter fé, a fé de Abraão. A fé de Abraão foi o quê? Que Deus poderia ressuscitar Isaac mesmo se ele matasse. Entendeu? Deus tinha pedido a Isaac, ele saiu da terra dele sem saber para onde ele ia. Por quê? Porque Deus, ele ouviu a voz de Deus e teve fé em Deus. Essa é a fé de Abraão. Que Deus não era por obras dele em si. Ele creu em Deus e aí isso foi imputado como justiça para Abraão. E aí vai ser a mesma coisa para nós. A nossa fé em Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele ressuscitou dos mortos, vai ser imputado como justiça para nós. Tá bom, meus irmãos? Isso aqui, irmãos, todo esse plano aqui que eu coloquei aqui para vocês, é só um panorama para vocês entenderem esse plano de Deus aqui inicial, tá bom? No próximo estudo nós vamos estudar sobre Abraão e as promessas de Deus para ele. Mas tenha em mente esse pano de fundo aqui, que Deus separou as nações e tem a casa de Israel e a casa de Judá, tem o Sem, Jafé e tem Cã. E que Deus configurou assim as nações e assim vai ser como Deus vai considerar quem é de Sem, Jafé e quem é de Cã. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Curta o vídeo, compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas aí com a palavra do Senhor. Ajude a palavra do Senhor a chegar até os confins da terra, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo. Fica na paz.